Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Pedro Santos. E hoje temos como convidada Maria Antónia Pala, jornalista, passou pelo Diário Popular, Século Ilustrado, Máxima, Capital, RTP, entre outros. É feminista, ativista pelos direitos das mulheres e pela despenalização do aborto, dirigente sindical, socialista, lutadora pela liberdade. Bem-vinda. Muito obrigada. À parte desta apresentação, quem é a Maria Antónia Pala? Como é que se descreveria? Isso é muito difícil, porque eu penso que ninguém tem a percepção certa e daquilo que é, não é? Eu se tivesse que me definir, eu penso que eu nasci com a liberdade. Não quer dizer que foi em 25 de Abril, foi em 1933, em casa de uns avós republicanos, laicos, e assim com uma tendência entre o socialismo e assim uma outra coisa mais avançada que o socialismo, mas que não era o comunismo. Nunca foram comunistas. Meu avô era maçom e naquela casa as pessoas falavam menos. Tinha uma avó que era feminista, embora eu pense que ela não soubesse que esse termo existia. Mas era o comportamento deles que realmente gerava um clima de liberdade e autenticidade naquela casa que me marcou para toda a vida. E é assim que se define? Pela história da sua família? Acho que começou tudo aí, que isso foi fundamental. Eu acho que, não sei o que é que teria acontecido se a história fosse diferente, mas a história foi esta. Eu nasci em casa deles, que moravam no Seixal, e respirei desde sempre aquele ambiente. Já existia a ditadura, era o ano em que a ditadura se afirmou, e a casa dos meus avós era uma casa de conspirações, portanto a porta nunca se fechava, estava sempre aberta aos correligionários do meu avô, e quando não era assim recebiam muitas pessoas, e a minha avó adorava jogar às cartas. Nisso não me passou nada, porque eu detesto jogos, mas a minha avó ensinou-me um princípio fundamental, que era este: se queres ser livre, tens que ganhar o teu próprio dinheiro. E eu acho que isto era marcante, e eu vivi essa experiência na minha vida, entre o que eu fui muito boa aluna no liceu, depois também fui muito boa aluna na faculdade, mas quando chegou ao fim eu não sabia o que fazer. E então, como entretanto me tinha casado, que só comecei a trabalhar aos 32 anos, quando fiquei sozinha, a viver sozinha com o meu filho, que tinha, nessa altura, era muito pequeno, teria 4 anos. E em 1968, juntamente com a Margarida Silva Dias e a Maria Armanda Passos, constituiu o primeiro grupo de mulheres jornalistas a serem admitidas por concurso na redação do Diário Popular. Mais tarde foi também a primeira mulher na redação do Século. Manuela Tavares, autora do livro Feminismo, Percurso e Desafios entre 1947 e 2007, escreve o seguinte sobre Maria Antónia de Sousa, que entrou em 1966 como jornalista para o Diário de Lisboa. Colocaram-na numa sala sozinha, pois não podia misturar-se com o ambiente masculino, pouco próprio para uma senhora. Nem sequer me explicaram como funcionava o jornal, queixou-se a própria Maria Antónia de Sousa. Como é que era ser uma mulher jornalista numa redação de homens? Eu devo dizer que eu não tive essa experiência. Eu comecei a querer ser jornalista muito cedo também. O meu avô era amigo do diretor do jornal República,
E um dia levou-me para me apresentar ao diretor e para me fazer conhecer o que era um jornal. E eu ainda hoje tenho um bocado a recordação do cheiro das máquinas, da tipografia. E eu achei que era... Depois vi os jornalistas a trabalhar, a receber os telefonemas, a fazer os comentários, enfim, era assim um barulho especial que existe nas redações. E isso ficou em mim assim como um sonho inatingível. E na altura em que eu realmente decidi começar a trabalhar à séria, com salário, com horários e essa coisa, eu não queria ser professora e, portanto, não restavam também muitas oportunidades a uma pessoa formada em letras, não é? Eu tinha feito História e Filosofia e realmente aprendi como se faz jornalismo com os meus colegas do Diário Popular. Eu comecei por trabalhar para o Diário Popular desde 1966 como colaboradora da página literária do Diário Popular. E depois, em 1968, acho eu, realmente o doutor Balsemão, que eu considero assim o melhor gestor de empresa de comunicação social, naquela altura havia só jornais, chamou-me e disse-me: olha, eu vou abrir um concurso. E foi a primeira vez que isto aconteceu, contratarem-se pessoas para um jornal por concurso. E você quer participar nisso? É um mês. Você vai correr todas as secções do jornal. Eu e os outros. Éramos um grupo de 23 pessoas, nos quais ele tinha incluído 3 mulheres que se tinham apresentado. Era, além de mim, era a Maria Armanda Passos, que nessa altura estava casada com o Vitorino de Almeida, e era a Margarida Silva Dias. Aconteceu que realmente no decurso das coisas elas desistiram relativamente cedo, não sei por que razão, cada uma deve ter tido a sua. Eu não tive outra profissão até ao fim da vida. Quer dizer, quando eu me reformei, reformei-me para ir tomar conta. Já não era jornalista, era porque eu continuava a escrever, mas e ainda conservo a minha carteira profissional, porque de vez em quando escrevo, mas escrevo muitas coisas, mas não se publicam, são assim, sei lá, sobre livros que eu apresento, sobre, enfim, várias coisas. E portanto, eu reformei-me com 63 anos e naquela altura a Caixa dos Jornalistas estava completamente de rastos e o Arões de Carvalho convidou-me para ser presidente da Caixa dos Jornalistas. Ou seja, passei de jornalista assim, diária e tocando todas as teclas do jornalismo para ser gestora da Caixa. Foi uma experiência fantástica, fiquei lá 12 anos e só saí, demiti-me, quando o governo de então, que era um governo socialista, resolveu achar que não havia razão para haver uma Caixa, que aliás existia desde 1940 e tal. O governo do ex-primeiro-ministro Sócrates, na altura. Mas nessa altura nós dependíamos simultaneamente do Ministro da Segurança Social, porque nós abarcávamos também as questões de segurança, tinham a ver com a Segurança Social, e dependíamos do Ministério da Saúde, porque tínhamos um subsistema de saúde fantástico. E que, infelizmente, eu acho que os jornalistas não se deram conta que era preciso defender.
fiz plenários nas redações, tentei explicar a relação que havia entre a questão da saúde livre, por livre escolha, e o próprio exercício da profissão, não é? Porque podendo escolher o médico onde se ia, não é? No fundo era uma extensão de um Serviço Nacional de Saúde, mas de âmbito mais restrito. Mas a pessoa, se estivesse num serviço, sei lá, no estrangeiro ou num sítio qualquer de Portugal, a pessoa se adoecia ou lhe acontecia um desastre ou, enfim, qualquer coisa, a pessoa podia escolher o seu médico e depois a própria pessoa comparticipava nas despesas que se faziam com a saúde e o Estado com outra parte, que era realmente maioritária. Portanto, quer dizer, nós tínhamos demonstrado que não ficávamos mais caro ao Estado, mas o ministro Correia de Campos não considerou. Eu acho que, aliás, aquilo foi ideia de um senhor que era secretário de Estado da Saúde, e que o ministro Correia de Campos não ligou suficientemente a importância. Era o Dr. Correia de Campos. O ministro, não é? Mas o secretário de Estado, quem era? Era um senhor chamado Francisco Ramos, que é uma pessoa detestável. E portanto, não obstante todas as nossas explicações, a Caixa foi fechada e depois da Caixa fechada as pessoas perceberam a falta que a Caixa fazia. Foi um período muito complicado, porque havia pessoas a fazer quimioterapias e outros tratamentos pesados, e o anúncio de que a Caixa fechava daí a 15 dias deixou toda a gente em pânico, e a nós também, porque não é fácil arranjar uma contrapartida daquelas no sistema privado, não é? E realmente foi um mau bocado, e eu apresentei a admissão. Mas houve outros maus bocados já estamos a falar em democracia, não é? Mas ao longo da sua vida teve outros momentos. E voltando àquela questão de ser uma mulher, das poucas mulheres numa redação de homens, no Diário Popular acontece-lhe em 68 também uma coisa engraçada, que provavelmente para si foi difícil ou não, que foi, quis falar e quis escrever sobre o maio de 68, mas foi censurada, foi despedida por querer publicar as suas experiências e a sua visão do que se estava a passar no maio de 68. Não foi bem assim. Então o que é que aconteceu? Explique-nos. Assim, eu tinha proposto ao Dr. Balsemão, como fazia muitas vezes, fazer um trabalho sobre o maio de 68, porque eu acho que em Portugal o maio de 68 só foi considerado importante pela PIDE. Bem, e houve umas quantas pessoas mais dos chamados católicos progressivos que também acharam que era uma coisa interessante. Mas, como realmente o Partido Comunista dominava a cultura, e maio de 68 não se pode dizer que tenha sido feito por operários, não é? Por um lado, a censura não publicou quase nada, não deixou publicar quase nada na imprensa, não é? A televisão acho que também não falou. Aliás, a maior parte das pessoas não viam televisão, quer dizer, as pessoas que pensavam como eu, não é? Mais ou menos. E a PIDE realmente achou que aquilo era uma coisa de que não se podia falar. E então, mas não foi por isso que eu saí do Diário Popular. Eu combinei com o Dr. Balsemão que iria fazer um trabalho sobre o maio de 68. Chegámos a trocar correspondência, por exemplo, com a diretora do L'Express, que era a Françoise Giroux, mas eu, entretanto,
eu estava muito cansada, porque realmente é pesado a pessoa ser jornalista indiferenciada dos homens, não é? Eu tinha os mesmos trabalhos que os meus colegas tinham. Quer dizer, eu tenho um medo horrível das alturas, mas mandaram para cima de um telhado, por exemplo, contar quantas chaminés tinham desabado, houve um ciclone, não é? E quantas? E eu vejo-me às 6 da manhã em cima de um telhado na Rua da Madalena, em Lisboa. Mas é engraçado, eu tinha uma tal paixão pela profissão que em serviço o medo passava-me, porque nós tínhamos que fazer. Ai de nós que não fizéssemos. Também não era aceitável, não é? A pessoa não podia, ainda hoje, eu acho que eles tinham razão, a pessoa não pode chegar à redação e dizer, não consegui fazer o que me pediram. Não, tem que se fazer, tem que se descobrir como fazer e os meios que se utilizam para fazer, mas o trabalho tem que vir feito. E eu acho que isso, de certa maneira, quer dizer, eu não via isso como uma forma de autoritarismo, eu via isso como obrigar-nos a experiências que nos davam de facto utensílios para uma carreira que queríamos ter. Eu acho que isso é importante, não é? Isso mais tarde de toda essa instrução, essa educação, serviu-me, por exemplo, sei lá, para ir para o sul de Angola durante a Guerra Civil e viajar num avião minúsculo com as luzes apagadas por cima do território inimigo, sem ter medo, verdadeiramente sem ter medo, percebe? E eu, no entanto, sou uma pessoa que eu acho que eu sou medrosa, eu morro se vejo um rato, percebe? E isto foi a minha relação. Agora, o que aconteceu concretamente foi que eu estava tinha ido para casa uns dias descansar, mas eu achei que não descansava nada metida em casa, e então achei que uma pessoa para descansar descansa em qualquer sítio. Então peguei um avião e fui para Paris, que sempre me dá um grande descanso, porque é a cidade onde eu mais gostaria de viver, além de Lisboa, claro. E isso que eu achei naturalíssimo. E eu tive que avançar aí lembrei-me do trabalho, que já estava combinado, e acontecia que digamos, o líder dos estudantes no Maio 68 era um rapaz chamado Jacques Sauvageau, que iria falar naquele dia numa reunião da União Nacional dos Estudantes, e seria o último dia que ele poderia falar, porque tinha sido chamado para a tropa. Então eu acho que não podia perder aquela oportunidade de falar com o Sauvageau, e então avanço para o Sauvageau, avanço para a reunião, faço-lhe converso com ele e informo o jornal de que estou a fazer isso. Ora, isso realmente era o que eu não podia ter feito, percebe? Embora eu acho que depois tive outras experiências desse tipo e não me aconteceu nada, porque eram pessoas mais jovens, acho eu, e porque não era assim uma organização tão rígida quanto tem sempre um jornal diário. Mas foi esse passar a hierarquia que a fez sair? Foi despedido ou não por causa disso? Foi por isso, não tinha realmente, eu tinha falado com ele já, ele tinha acedido que sim, mas eu depois ultrapassei todas as hierarquias e fui fazer o trabalho. Portanto, e realmente fui despedida. Depois, quando cheguei, resolvi ficar em Paris, até a conselho de alguns amigos meus, e que me disseram, não, agora levas o trabalho até ao fim. É claro que eu levei. Houve pessoas que
que me ajudaram a encontrar pessoas que dá muito contestavam todo o sistema em si, na totalidade, mas particularmente o sistema de educação, não é? E digamos, a cultura dominante que vinha do general de Gaulle, não é? Embora ele ainda estivesse nessa altura no poder, mas em 68, porque depois foi-se embora. E antes disso deu a independência à Argélia, que foi uma outra coisa muito importante que fez o general de Gaulle. Mas eu fiquei lá, falei com pessoas muito diferentes e fizemos, como eu estava em 69, estávamos em 69, o que eu queria era fazer o balanço do que tinha ficado de maio de 68, porque quando foi o maio de 68, eu estava no Brasil e, portanto, não estava em Paris. Mas ficou-me aquela na cabeça para explicar às pessoas em Portugal, ao público em geral, a importância daquele movimento, que pela primeira vez não tinha sido dirigido, como era habitual, não era o operariado, digamos, a classe revolucionária, mas a classe revolucionária neste momento, naquela altura passaram a ser os estudantes enquanto senhores do saber, e que começaram por contestar a universidade. A luta partiu de a universidade opor-se a que como é que se chama? Na cidade universitária, rapazes e raparigas pudessem dormir uns com os outros, e deste episódio, no fundo, que é, de certa maneira, da vida particular das pessoas, as pessoas uniram-se e começaram a contestar toda a sociedade e a exigir uma mudança radical na maneira de fazer política, na maneira de se organizar a sociedade e encarar os problemas e, portanto, a própria cultura. E agora já me perdi um bocado, mas depois voltei eu depois voltei para Portugal, fiquei lá um tempo, voltei para Portugal, tentei ainda, porque a minha maneira de me exprimir foi sempre um órgão de comunicação social, de preferência uma revista, porque eu gosto de escrever sobre um assunto, gosto de explicar tudo e, portanto, nunca tenho espaço, é muito difícil ter espaço num jornal, e cada vez mais. Eu acho que essa é uma das razões porque os jornais não se vendem, porque as pessoas pegam naquelas folhas e não percebem nada do que se está a passar. E tentei então o Diário de Lisboa, publicar no Diário de Lisboa. O primeiro era uma série de artigos, mas o primeiro passou, no segundo já levou uns bons cortes da censura, e ao terceiro eles disseram que não proibiram a publicação. Os artigos do maio de 68. E eu realmente devo dizer que devo ao Batista Bastos ele ter-me dito: agora vais um mês para casa e vais escrever um livro. E isso pareceu-me assim uma coisa bastante difícil, porque ainda hoje, para mim, é sempre um instrumento secundário, porque eu gosto de instrumentos de comunicação imediata. Não sou escritora, sou jornalista. Aliás, há 2 anos, pediram-me para fazer uma biografia minha, não é? E eu fiquei apavorada, mas acabei por fazer porque me pressionaram muito e no final, se me perguntarem o que é esse livro, eu acho que é uma reportagem sobre a minha vida, porque eu de facto não sou escritora. Os livros sempre me serviram quando os jornais ou as revistas faltaram. As novas cartas portuguesas
publicadas em 72 por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que eram conhecidas como as Três Marias. São das importantes peças de literatura deste país e do século que passou. Explique-nos o que eram as novas cartas portuguesas, porque também tiveram conteúdos que foram censurados pela PIDE. E foram apreendidos os livros. O que eram as novas cartas portuguesas? Eu acho que elas eram 3 escritoras, diferentes umas das outras, mas que através dessa formulação de um livro baseado em cartas, não é? Elas refletiram sobre muitos problemas que diziam respeito à mulher e que não eram de todo aflorados na imprensa portuguesa. E isso teve uma repercussão grande. E o livro foi não só apreendido, como elas foram acusadas e pronunciadas judicialmente e acabariam por ser julgadas, felizmente depois do 25 de Abril, em que toda a gente foi absolvida. Mas na altura como é que isso foi recebido? Como é que o livro foi recebido? Houve uma minoria de pessoas, acho eu, uma elite de pessoas que acharam o livro muito interessante. Mas a maioria eu acho que reagiu mal. Eu acho que o livro talvez fosse demasiado avançado e a maneira como elas o escreveram era, quer do ponto de vista literário, quer do ponto de vista social, demasiado avançado para o tempo. Foi acusado de ser pornográfico. Exatamente. Mas não tinha nada de pornográfico. Pois... no sentido... Mas realmente entrava numa certa intimidade que era um pouco de que nenhuma mulher portuguesa tinha falado e também, quer dizer, que tinham sido levantados por um movimento feminista que era muito forte nos Estados Unidos e depois se expandiu pela Europa. E eu conheci particularmente como é que era em França e também nos Estados Unidos, mas que era totalmente desconhecido das pessoas, inclusivamente de muitos escritores. E, portanto, eu lembro-me que, nessa altura, tive uma polémica com como é que se chama? O Vasco Polido Valente, que havia o Século editava várias revistas e uma delas era uma revista de cinema chamada O Cinéfilo e de que era colaborador o Vasco Polido Valente. E então ele escreveu aí que o feminismo era uma coisa perfeitamente morta, o livro não tinha qualquer valor literário, enfim, fez uma crítica aterradora e sobretudo pondo em causa que o feminismo pertencia ao passado e que não tinha cabimento nenhum fazer um livro feminista, enfim, de influência feminista, não é? Eu não digo que seja um livro feminista, naquela altura. E de facto eu achei que aquilo, e sobretudo eu achei que era uma atitude muito, muito cobarde, criticarem-se 3 mulheres escritoras que nessa altura já estavam a ser, o livro já estavam a sofrer a censura e estavam a sofrer também uma perseguição do ponto de vista criminal. Portanto, eu acho que quando uma pessoa está nesta situação, não é aceitável que se deite uma acha na fogueira para condenar ainda mais e condená-las antes da própria condenação. Claro que se não tivesse o 25 de Abril, elas teriam sido condenadas.
Porque, por exemplo, a Natália Correia, numa altura em que ela foi editora, editou uma obra que agora não me lembro qual foi, do Marquês de Sade. E teve que responder no tribunal. Aliás, foi também editora das Novas Cartas Portuguesas, não é? Foi também editora das Novas Cartas Portuguesas. E eu, por essas alturas, mais ou menos, fiz uma reportagem sobre a pedofilia. E a reportagem, eu nunca fui uma vítima da censura, porque aprendi a escrever para a censura, mas daquela vez deve ter exorbitado, não é? E eles, pura e simplesmente, eles cortavam uns bocadinhos, que não gostavam, de um modo geral. Mas as reportagens iam saindo. Mas naquela cortaram radicalmente. E eu dei-me uma fúria enorme, subi aquelas calçadas que vão da Rua do Século até à Censura, que era ali no como é que se chama? O Jardim de São Pedro de Alcântara, onde mais tarde foi uma sede do PS. E fui discutir o assunto com o coronel, porque eram coronéis que exerciam a censura, que tinha cortado, tentando explicar-lhe que aquilo era um assunto muito importante, porque era preciso falar dele para que realmente as vítimas pudessem falar e que se estudasse realmente a fundo o que era o fenómeno da pedofilia. Bom, a discussão prolongou-se, durou algum tempo e terminou desta maneira: ó, minha senhora, isto não é um assunto para senhoras. E essa reportagem só viria a ser publicada depois do 25 de Abril. E a Maria Antónia respondeu-lhe, retorquiu, depois de ele ter dito isso? Voltei-lhe as costas, fui-me embora. Acho que era, quer dizer, não havia mais nada a dizer, não é? E enfim, era assim que se vivia. Na altura era diferente a censura para mulheres do que era para homens? Não, isso creio que não. Acho que não. O problema era outro. O problema é que havia muito poucas mulheres jornalistas, não é? E as mulheres que haviam, por exemplo, na altura, havia mulheres que escreviam nos jornais. Por exemplo, quando eu entrei para o Diário Popular em 1968, havia senhoras que escreviam peças lá para o jornal. Simplesmente, eu acho que eram normalmente assuntos de culinária, de cuidados a ter com as crianças, problemas sentimentais, poemas, tudo aquilo que eu não queria fazer, não é? Eu acho que realmente foi com a entrada de nós três no Diário Popular que as mulheres realmente ascenderam a um universo quase 100% masculino. Para a Maria de Lourdes Pintacilgo eram as nossas três Antónias e as nossas três Marias. Quem é que eram as três Antónias? Como é que se conheceram? Como é que era a vossa relação? Nós éramos amigas, era a a Antónia de Sousa, que logo a seguir a eu ter entrado no Diário Popular, ela entrou no Diário de Lisboa. Eu penso que o autor Balsemão devia ter pensado que a entrada de mulheres na redação constituía uma mais-valia. Porque realmente as mulheres veem coisas que os homens não veem. E eu não digo que haja um jornalismo feminino ou feminista, se quiser, mas há uma maneira diferente de olhar. Nós somos diferentes, não é? Olhamos uns para os outros e somos diferentes, não é? E isso tem que se refletir de alguma maneira na forma de expor, nos adjetivos que se usam, etc, etc. Enfim, e que havia um público para um certo tipo de jornalismo que visava sobretudo o universo feminino.
Pronto. E que isso constituiu uma mais-valia para o jornal. Eu, 3 meses depois de lá estar, deram-me um prémio. Porque era costume haver prémios à redação de 3 em 3 meses. E eles escolheram uma reportagem minha. E que era justamente, sabes, sobre o quê? As mulheres dos alcoólicos. Que não são alcoólicas. Embora algumas sejam. E depois disso começaram, mas muito lentamente, as mulheres a entrar nos jornais, nas revistas. A televisão usava-as como apresentadoras, como locutoras. Na emissora nacional a mesma coisa. Poderia apresentar uma mulher um programa, e havia uma senhora que apresentava um programa de música, era muito boa, mas era uma no meio de um universo de homens, e por isso eu não posso dizer, pela minha experiência, que tenha sido mais maltratada do que um homem. Embora, quando eu voltei de Paris e fui falar com o Dr. Balsemão, dizer que tinha ali um trabalho e sobre o maio de 68 e que tinha dado lugar àquela incidência de ele me ter despedido, ele foi muito amável para comigo, explicou-me que de facto aquelas coisas não se podiam fazer assim, como eu tinha feito. E eu disse-lhe: pois é, doutor, mas tenho que concordar que se fosse um homem que tivesse fugido atrás de uma espanhola, garanto-lhe que não tinha acontecido isto. E ele aí disse: sim, mas você fazia parte das primeiras que eu tinha admitido na redação. Que era, portanto, era a Maria Antónia Paula, a Maria Antónia de Sousa e a Maria Antónia Fiadeiro, não? Não. No Diário Popular entrei eu e mais 2, uma que era a Passos, a Maria Armanda Passos, e outra a Margarida Silva Pinto, mas que desistiram depois a certa altura. A Maria Antónia Fiadeiro, a Antónia de Sousa e eu conhecemos-nos há muito, e tornámos-nos amigas antes mesmo do 25 de Abril, porque nessa altura eu acho que nós tínhamos nos tornado realmente feministas assumidas. E, portanto, fazíamos o que podíamos nos nossos jornais, tratando de assuntos relativos às mulheres, e tentávamos, enfim, criar um grupo. Na América dizia-se um grupo de consciencialização, que as mulheres tomassem, quer dizer, não era só falar dos problemas das mulheres, era que as próprias mulheres que escreviam estivessem consciencializadas relativamente ao papel secundário que a mulher tinha na sociedade portuguesa. E que, considerando que noutros países havia movimentos muito fortes, muito grandes, nos Estados Unidos foi um movimento muito grande, e mesmo em França criaram-se vários movimentos, enfim, com orientações diferentes, na Inglaterra também, enfim, era uma questão que dominava a Europa, e Portugal estava orgulhosamente só. De maneira que nós, enfim, planeávamos, se um dia isto mudar, como é que pode ser? E sem a gente dar por isso, isto mudou.